Meu Deus, bebês, sextou. E se sextou, é dia de cestas assustadoras aqui no canal Alerta Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos continuar nossa saga assombrada com tudo, que tem a ver com Bolonha. Semana passada falamos sobre o Palacete Bibi Costa, que quem construiu foi o engenheiro Francisco Bolonha. E vários de vocês pediram para que eu trouxesse então o Palacete Bolonha, que parece que também é assombrado. E parece que esse é assombrado desde a sua fundação, desde a escolha do lugar. É uma história bem estranha mesmo. E por incrível que pareça, também parece que perpetua essa questão de herdeiros, Porque tanto no Palácio Bibi Costa como nesse, os casais não tinham filhos, são situações diferentes aí. Bom, quero só deixar uma coisa muito clara, tá? Que, na verdade, o dia de sexta-feira são histórias que trazemos e que as pessoas contam, que viram lendas, assim como em todos os lugares do mundo acontece. Tem um pouco de história, tem um pouco de lenda, principalmente histórias que são contadas de boca a ouvido e assim sucessivamente, e assim se tornam lendas que as pessoas podem ou não acreditar. Se não fosse dessa forma, seria científico, e isso aqui não é um vídeo científico. Então vamos conhecer essa história, vamos entender tudo o que acontece, por que as pessoas têm esse pé atrás, talvez 2 pés atrás, com esses palacetes aí muito bem assombrados. E já aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e também se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, que assim vocês ficam por dentro de todos os vídeos. Temos vídeos nesse canal segunda, quarta e sexta. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Primeiro temos que falar do homem que quase virou uma lenda, que se chamava então Francisco Bolonha. Francisco Bolonha nasce em Belém do Pará em 1870, filho de Henriqueta e Manuel Bolonha. Esses dois, então esse casal, eles já eram muito proeminentes, já viviam de muita fortuna, oriunda aí da época da extração da borracha, assim como no caso do Bibi Costa. Então o primeiro filho do casal, que vai ser o Francisco Bolonha, vai nascer em 1870. E é aí que a história começa a ficar interessante em vários aspectos. Por quê? O que a história vai mostrando pra gente, a história mesmo, é que a Henriqueta Bolonha, que era a mãe então do Francisco Bolonha, pode ter tido aí uma depressão pós-parto. Depois que o Francisco nasce, eles descobrem que Henriqueta Bolonha tinha alguma doença que não é mencionada, não é falada, o que é, só diz que era uma tristeza muito forte, podemos encarar aí como uma depressão, e que ela não conseguia tratamento no Brasil. Ela tentava, dinheiro não era problema, mas não tinha nada que eles podiam fazer. Então eles decidem se mudar para a Europa, e é mais ou menos nessa época que a família vive então um período longo na Europa, em torno aí de 10 anos. Tudo bem, até que tem uma hora que o seu Manuel olha para a cara da Henriqueta e diz: temos que voltar para o Brasil. E isso fez com que a Henriqueta piorasse, passasse aí por uma situação muito difícil. Ela não queria voltar para o Brasil, não dá para saber por quê. Ela dizia que os ares do Brasil não faziam bem para ela e ela não queria de forma alguma voltar. Mas o seu Manuel precisava voltar, eles tinham negócios, eles tinham uma vida, e ele também precisava já ir colocando o Francisco Bolonha, que era o seu único herdeiro, então a par das coisas ali da família, e não vivendo em uma utopia europeia, que era o que eles acabaram vivendo nesses 10 primeiros anos. Tudo bem, pensando nisso, então eles acabam, sabemos que mulheres, obedeciam seus maridos naquela época, então não teve muita conversa. Ele decidiu, então eles pegam um navio e começam o trajeto aí para o Brasil. Acontece que é aí que a primeira coisa super bizarra vai acontecer na frente de um garoto de 10 anos de idade. E quem era esse garoto? Francisco Bolonha. Francisco Bolonha estava na parte aberta do navio com a sua mãe e presencia um momento em que 3 coisas podem ter acontecido. Ela pode ter desmaiado e caído nas águas, ela pode ter apenas decidido se lançar nas águas, encerrando assim sua vida,
ou até mesmo caído, desequilibrado, o que é um pouco difícil, tá? A segunda opção aí dela ter encerrado a sua própria vida pode ser um pouco mais congruente com a situação, até mesmo porque ela vinha de uma depressão muito forte e não queria voltar para o Brasil. O impacto disso na vida do Francisco Bolonha foi muito grande, a ponto do Francisco Bolonha parar de falar. Ele não falava. O Manuel ficou muito desesperado na época, voltaram para o Brasil e ele começou a procurar vários tratamentos para o filho, mas tratamentos bem diferentes mesmo. Ele começou com a medicina e o que a medicina tinha para oferecer, que naquela época, então, né, 1880, que seria 10 anos depois do nascimento dele, não tinha muita coisa a ser feita. Então ele começa a apelar para curandeiros. Eu digo apelar porque essas pessoas, elas tinham um pouco de vergonha de dizer que precisavam, né, dessas pessoas, que muitas vezes era quem resolvia. Então ele começa ali a chamar qualquer pessoa que dizia que podia trazer uma cura para o filho dele. Ele abria as portas da casa e também dava grandes somas de dinheiro aí para essas pessoas. Acontece que nada curava o Francisco Bolonha, ele não falava de jeito nenhum. Até que um dia o pai aparece na casa com um cachorro da raça Rottweiler. Ele vai pegar esse cachorro e vai presentear para o Francisco, que vai ficar muito feliz. Era uma criança que tinha perdido a sua mãe, devia estar se sentindo muito sozinho e acaba ali com um amigo que era um cachorro filhote. Então ele ficou super animado e desse dia em diante ele volta a falar. Existe uma história ao redor disso? Existe. Algumas pessoas contavam que eles não apenas estavam se curando na Europa, como também participando de um fenômeno muito conhecido nesse canal desde o início de tudo e que sabemos muito sobre, que eram as mesas girantes, todo o fenômeno do espiritismo, ocultismo e várias vertentes e tal. Podemos chamar, e assim prefiro, de espiritualismo de várias formas. Coisas que são mais voltadas para apenas comunicação com os mortos e coisas ali um pouco mais pesadas, assim como até mesmo tratos, né, que eram feitos em troca de favores. E dizem que foi justamente isso que o senhor Manuel teria, né, procurado. Ele queria arrumar ali uma forma de fazer uma troca, né? Fazer uma troca e ninguém sabia direito que troca seria essa, e parece que a troca deu errado. E sabe-se lá o que ele invocou, teria ficado no cachorro, que tinha que ficar com o garoto para que o garoto voltasse a falar, mas que futuramente isso poderia cobrar um preço. Cara de lenda? Totalmente, tá? Então não dá para saber nem nada, são casos que as pessoas contam, mas vamos continuar. A coisa foi tão longe que muitas pessoas diziam que esse cachorro ficou com o Bolonha por toda a sua vida, o que é um grande absurdo, porque Francisco Bolonha vai morrer aos 68 anos de idade, então o cachorro não pode durar 50 anos ou quase 60 anos, então isso aí também não, né, não coaduna com a verdade, não, isso aí não tem como. A questão toda é que depois que ele recebe o cachorro, ele começa a falar, parece que o cachorro viveu bastante, sim, não tem uma data de falecimento do cachorro, mas a questão toda é que aos 16 anos de idade, né, já falando, tudo certo, tudo andando na vida dele, ele vai seguir o que filhos, né, principalmente filhos únicos, no caso do seu Manuel, faz, que é seguir com os estudos. Bebês, estudos naquela época, pensa, é como se fosse assim um selo mesmo, sabe, uma marca dourada na testa dizendo você é muito rico mesmo, porque era uma coisa fora de questão, uma universidade. Então ele vai cursar engenharia no Rio de Janeiro. Só que ele não vai ficar por aí, isso ele inicia aos 16 anos de idade, ele já estava na universidade. Ele também vai para Paris depois que ele se formar, então o pai vai bancar tudo. Ele chega em Paris e ele quer olhar ali tudo, né? Toda a parte ali arquitetônica do lugar, as coisas bonitas que tem no lugar e toda a engenharia, arquitetura, beleza. Mas o lugar que ele mais vai gostar de apreciar vai ser bordel. E vai ser também nos bordéis que ele vai também começar, né, a experimentar algumas coisas que era, além de álcool, algumas substâncias ilícitas da época, que era uma beladona, umas coisinhas aí, que quem já assistiu um filme aí um pouquinho mais antigo sabe que a galera tinha umas formas aí de ficarem
né, enfim, fora aí da sua realidade, algo nesse sentido. E aí dependia com o que misturava, como diluía e assim sucessivamente. E parece que ele começou a ficar um pouco viciado em tudo isso. E aí conta-se na lenda que ele teria voltado para o Brasil porque ele teria presenciado uma segunda tragédia, que foi a morte do amigo dele, que foi então o homem que, né, projetou e construiu a Torre Eiffel, que foi o Senhor Eiffel. Só que também parece que não é bem assim, porque o Senhor Eiffel morreu em 1926, então ele não poderia ter presenciado isso porque ele estava no Brasil. De repente ele presenciou a morte, sim, de alguém muito ilustre, mas que não era o Senhor Eiffel, e colocaram isso aí na história para deixar a história mais interessante. Alguém ali acabou perdendo a vida, o que deu um impacto, né, nele, e também, pelo que tudo indica, foi uma coisa que a pessoa tirou a sua vida, de repente em um momento ali alterado ou em um estado alterado de consciência. Isso fez com que ele decidisse voltar para o Brasil. O que também contam que ele também era um pouco aí aberto a conhecer essa parte toda mística, né? Essa parte aí mais oculta, né? Ocultista, essa parte aí mais espiritualista que ele já ouvia e via desde a época dos pais. Então encerra-se tudo por aí. E isso era normal, tá? É como hoje a gente fala de budismo, fala de várias religiões, fala de muitas coisas. Naquela época eles estavam descobrindo parte de muita coisa que hoje é falado normalmente. Isso não era muito bem visto porque sabemos que a religião que era ali a religião, né, matriz de tudo, era a Igreja Católica, era a religião, né, católica, apostólica, romana. Então, se você não era católico, tudo isso era bem complicado, principalmente no Brasil. Então, quando você ia para a Europa, você tinha quase que um aval aí para poder experimentar essas coisas, como se no Brasil também não acontecesse. Ele volta, e aí o que vai acontecer é que o círculo de amigos dele vai ser um círculo de alta sociedade. A família dele estava ainda mais rica, a extração da borracha estava dando ainda mais dinheiro, e aí é que ele começa também a fazer algumas pequenas viagens, principalmente no Rio de Janeiro, que foi um lugar que ele se formou, fez algumas amizades, conheceu algumas pessoas, e aí que ele vai conhecer uma pianista chamada Alice Triblink. Alice Triblink, não é dito que idade Alice tinha e também não é dito que idade o Bolonha tinha nessa época, mas a Alice encontra o Bolonha e o Bolonha se apaixona perdidamente pela Alice, assim, ele passa a fazer da Alice o mundo dele. Só tinha um problema. Começa com a corte, né? E as pessoas iam lá, faziam uma gracinha, e aí era uma troca de carta. Só que ela não estava disposta a largar o Rio de Janeiro, que era uma capital e onde pessoas ali, né, eles, né, colocavam como se fosse um lugar muito mais para frente, né, um lugar muito mais moderno, e ir para um lugar que era conhecido como Grão-Pará, né, que seria o Pará, o estado do Pará, e mais precisamente a cidade de Belém. Então ela não queria, e histórias chegavam também, né? Histórias de que eles eram violentos, de que o lugar era muito quente. Tinham pessoas que diziam que as temperaturas eram tão quentes que uma pessoa podia se incendiar no sol. E tinham diversas historinhas também que se contavam, que virava também meio que uma lenda na época. E ele tentava dissuadi-la, dizer que aquilo não era desse jeito e que por mais que o lugar fosse quente, ele era, afinal de contas, um engenheiro. E que ele faria para ela, se ela aceitasse se casar com ele, uma casa onde ela nunca se sentiria desconfortável e que faria para ela um palacete digno de um verdadeiro castelo europeu. Ela escuta aquilo e fica assim um pouco mexida, até porque ela também estava um pouco apaixonada já por ele, né? Um pouco, talvez bastante, porque era muito difícil, inclusive, eles se verem. Como a distância, né, de onde ele morava em Belém do Pará e ela no Rio de Janeiro, e ele se deslocava diversas vezes, então se encontrar era muito difícil. Então ela aceita o casamento, os dois acabam se casando, e em 1905 o Palacete Bolonha fica pronto. Pensa numa pessoa que se preocupou com cada centímetro daquele lugar gigante. Foi o Bolonha. Ele trouxe tudo que tinha de melhor de todos os países que ele podia imaginar. O lugar, o Palacete Bolonha, tem uns lugares que chega, é tudo muito bonito mesmo. É quase como se fosse
como se fosse um mini castelo muito, muito, muito bonito, mas ao mesmo tempo ele já era muito moderno. Então tinham coisas ali que eram fora do normal e a gente tá vendo algumas fotos já sem móvel, sem nada, mas o lugar era lindo demais. Tudo, do chão ao teto, tinha decoração. Além de ter utilizado coisas extremamente caras, extremamente raras, difíceis de se conseguir, ele mandava trazer coisas de Paris, ele mandava trazer coisas de vários lugares, da Alemanha. Ele fazia de tudo para fazer daquele lugar, assim, um lugar incrivelmente belo. E não era só dentro da casa. A parte de fora, a fachada do castelinho era lindo. Eu vou chamar de castelinho porque é exatamente isso que ele é, gente, um castelinho. Ele é a coisa mais linda. E a parte de cima, o lugar, para vocês terem uma ideia, tem 4 andares. O último andar é como se fosse assim uma abóboda gigantesca que era toda cheia assim de vidro e eles podiam ver absolutamente tudo à noite ou, por exemplo, o dia, mas com várias entradas e saídas de ar para que estivesse tudo fresco. O interior era de cair o queixo, assim, de qualquer pessoa, qualquer dama da sociedade que entrasse naquela casa ia dizer: meu Deus, eu quero essa casa para mim, e você não podia ter, porque era da senhora Alice. E essa casa, além de ter muitos empregados, o que fazia com que o primeiro andar fosse todo utilizado para os empregados, ele também fez um sistema para que ficasse mais fácil para os empregados e ao mesmo tempo também para eles. Ele já fez um sistema onde era como se fosse um elevador que descia e subia tanto louça como também comida para os andares que estivessem sendo utilizados. Tinha um andar que tinha ali o quarto do casal, o quarto íntimo do casal. Tinha quarto que seria como se fosse hoje um closet, só que era um lugar gigante só para os vestidos, sapatos, e um banho que era ali as coisas ali da Dona Alice, e também os banheiros, que eram assim um luxo de ver, as pessoas ficavam encantadas porque tinha banheiro comum, né, que era para todo mundo ali utilizar, e tinha os banheiros com banheiras, que eram os banheiros para banhos. Era tudo incrivelmente belo e, detalhe, era limpo. Em uma época que se lutava por saneamento básico, tá? As coisas ali estavam começando a caminhar, né, para que tivesse tubulações, canos e que o esgoto das pessoas não fosse parar na rua. Essa casa não deixava a desejar em absolutamente nada. Todos os canos levavam para um único lugar, que era um lugar apropriado, que tinha sido construído como se fosse uma grande fossa. Então não tinha cheiro, o que era uma coisa muito comum nas casas nessa época. Nenhum tipo de cheiro de esgoto, tudo tinha tubulação, tudo, absolutamente tudo. Ninguém lavava a louça e jogava água em algum lugar, não. Tinham pias com torneiras e, detalhe, torneiras de água fria e torneiras de água quente já naquela época. E também ele teve todo o capricho de posicionar janelas, posicionar ali alguns enfeites que resfriavam um pouco o lugar em locais que a Alice ficaria em determinado horário do dia. Exemplo disso seria, por exemplo, o lugar onde ele construiu a sala de música gigante e linda que ele construiu para ela tocar, porque ela era uma pianista. Ela tinha um horário que ela gostava de tocar, então justamente naquele horário era o horário em que o sol estava posicionado de uma forma em que o lugar ficava extremamente fresco, e assim como ele prometeu para ela, ela tinha uma vida incrível com ele e muito, mas muito abastada, com coisas assim que deixava qualquer pessoa de queixo caído. Acontece que os dois estavam casados e aí começam algumas perguntas, como por exemplo, onde estão os bebês? Eles não conseguiam ter filhos, tá? A Dona Alice não conseguia engravidar e aquilo começou a se tornar um problema para o casal, mas um problema grande. Então, com o passar do tempo, meio que um começou a jogar na cara do outro a sua infertilidade, ninguém sabe por quê. E engraçado, né, que o outro palacete também, que é o Bibi Costa, eles tinham esse problema também da fertilidade, né? Quase ninguém ali deixou herdeiros. E eles não conseguiam ter um herdeiro e foram tentando anos a fio. Algumas pessoas dizem que, na verdade, não foi uma coisa que ninguém sabia. Parece que ele teve uma cachumba e essa cachumba acabou vulgarmente, né, é assim que a gente costuma dizer, indo para o saco.
e foi nesse momento que ele ficou ali infértil. Parece que a dona Alice sabia disso. Eu não sei se isso o convenceu, se eles já sabiam que isso causava infertilidade no homem. O que foi feito não dá para saber, porque eles continuaram, segundo as pessoas que trabalhavam no lugar na época, né, e que foram contando as histórias, as brigas eram muito recorrentes, eram assim frequentes e sempre um jogando na cara do outro que não tinha herdeiro por culpa do outro. A dona Alice foi se tornando uma pessoa cada vez mais triste porque não podia dar os filhos, né, que o marido dela queria, se sentindo cada vez menos mulher, porque era o que aconteceu com as mulheres quando não podiam gerar filhos naquela época. E aí um belo dia, quando, né, ela já não poderia mais pela idade ter filhos, e o marido dela já estava também com uma idade aí dos seus 50 e poucos anos, quase seus 60 anos, ele simplesmente vai e faz um parquinho para crianças pequenas ao redor do seu castelinho, vamos chamar assim, ou mais precisamente do palacete. Do palacete dava para ver as mães jovens e felizes carregando e passeando com seus bebês, crianças brincando e tudo que a dona Alice não pôde dar para ele. Só que quem olha pensa assim, ele pode ter feito isso para alegrar, né? De repente a Alice gostava muito de crianças e foi por isso que ele fez aí para poder agradar a Alice. Não foi isso. Parece até que ele fez como se fosse aí uma forma de ataque em relação à dona Alice, porque ela ficou tão triste com esse parquinho, mas tão triste, que ela passou a se trancafiar no quarto dela. Ela não queria mais sair do quarto. Ela ficava dentro do quarto, ela só saía durante a noite, andava um pouco, até que as coisas começaram a mudar de uma forma, assim, muito complicada. Parece que aqueles antigos vícios, tá, do senhor Bolonha começa a retornar, incluindo ali com as substâncias ilícitas. E ele começa, né, lembrando que a casa tinha andares, né, ele pega um dos andares e começa a dar festas assim, bem longas, regadas a muita mulher, muita bebida e muitas substâncias ilícitas para a alta sociedade. E aquilo deixava a Alice mais triste ainda. Então a Alice, ela se trancava, enquanto isso ele quase que, bom, na cabeça das pessoas que contam, tá aqui como se afogasse as suas mágoas. Não, sacaneava legal, ele pegava o lugar, fazia e basicamente a mulher ficava ouvindo a orgia que estava acontecendo na parte de baixo da casa dela. E aquilo deve ter gerado uma tristeza muito grande, porque quando ela acordava, tinha um monte de mães segurando seus filhos e seus bebês ali ao redor da casa dela, o que começou a se tornar quase que um inferno para essa mulher. Se vocês acham que ele se preocupava com isso, de forma alguma, as brigas sempre começavam, e ela começou a fazer o quê? Ela começou a usar a noite para poder rezar. Então ela rezava durante a noite por proteção, porque ela começou a ver coisas na casa. Poderia ser um sistema ali, né, de fuga de pensamento? Poderia, mas as coisas que ela começou a ver, que ela relatava principalmente para os funcionários, eram muito estranhas. Ela começou a ver pessoas ali que possivelmente teriam sido escravizadas em situações físicas extremamente estranhas, como por exemplo, faltando membros ou com partes do seu corpo decompostas, e aquilo começou a mexer com a cabeça dela, porque aos poucos outros, né, foram falando que também estavam vendo, e foi justamente nessa época que tanto ela quanto o marido dela começaram a mudar. E aí algumas pessoas dizem que foi uma influência do que tinha no terreno da casa. Quando se falava sobre isso com o Bolonha, dizia para ele: olha, estamos vendo coisas aqui estão acontecendo, a gente quer chamar um padre. Ele não deixava, ele dizia que aquilo tudo era uma grande besteira, que era para todo mundo ficar quieto, parar de colocar coisa na cabeça da mulher dele, e ele continuava com as farras dele. Só que alguns também diziam que existia uma farra diferenciada que acontecia no porão, e que incluía ali algumas sessões de espiritualismo que não dá para saber que tipo era. Então, se ele não acreditava, para que ele estava fazendo aquele tipo de sessão, né? É um pouco conflitante. Claro que isso era dito pelas pessoas que trabalhavam no lugar, e que também existia toda a presença ali do espírito do cachorro, e que as pessoas, né, começavam a ouvir, mesmo que nessa época o cachorro já não estivesse mais vivo,
as pessoas ouviam o cachorro da mesma forma na casa, como se o cachorro ainda estivesse vivo. Então tudo isso era bizarro, sem contar que ele mandou fazer ali uma arte e escreveu ali, colocou em latim, cuidado com o cão, tá? Então colocou ali em cima uma homenagem ao cachorro dele, que foi enterrado na propriedade, era para ele assim uma coisa importantíssima. E aí as pessoas começaram a cogitar aquela antiga, né, história de como ele se curou e tudo mais por causa do cachorro. Tudo bem. Acontece que essa situação toda estava deixando, né, a esposa dele e também a vida dele muito bagunçada. Ele não estava conseguindo retornar, né? Ele não conseguia voltar pelo caminho que ele pegou, ele não conseguia voltar a ser uma pessoa normal e nem ela. Então eles começaram, aí foi o momento em que ambos começaram a ficar muito perturbados, porque aí ele chegou a dizer para ela que ele estava vendo essas coisas também. Quando isso entra em comum acordo, ele se afoga cada vez mais na bebedeira e em outras coisas, e haviam até boatos, e eu não acredito muito nisso, mas haviam boatos de que ele mandava trazer mulheres da França para as festas particulares dele. Então a coisa devia ser um Sodoma e Gomorra. Aí tudo vai, né, ter a sua pausa quando ele virar um trapo humano. Nessas brincadeiras, né, nessas festividades aí que ele fazia dentro do palacete, dizem que ele acabou com sífilis. E também ele tinha diabetes, o que não, né, acabou ali causando uma situação médica complexa e ele não conseguiu resistir muito tempo. E ele teria também cortado o pé, ele teria machucado o pé, o que fez com que ele ficasse na cama. O diabetes teria avançado, a gente sabe que dá, né? Quem tem diabetes, principalmente não tratada, tem uma chance de afetar a cicatrização, foi o que aconteceu com ele. E aí ele não conseguiu fazer o pé curar, ele foi piorando cada vez mais e teria então falecido. A sua esposa teria cuidado dele todos os dias da vida dela até o momento em que ele falece e ela vende o palacete. Vende o palacete, fica, né, com o que sobrou do dinheiro que ele não torrou nesse momento de loucura dele aí, e dizem que ela foi para a Europa. Mas outras pessoas também dizem que por ela não ter tido filhos e ser uma senhora, ela possivelmente foi apenas esquecida e continuou morando em Belém mesmo. Eu não acredito nisso, porque ela teria sido sim a viúva do Bolonha. Não terem registrado isso não significa que não aconteceu. Vocês lembram que no vídeo do Bibi Costa eu contei para vocês quantas pessoas ainda eram escravizadas mesmo depois da abolição? Pois bem, e essas pessoas também faleciam, e faleciam aos montes. Onde foi construído o Palacete Bolonha era um lugar que tinha como se fosse ali um pântano, tá, grande, que tinham muitos jacarés. E o que acontecia é que uma vez por mês um homem vinha, né, com uma carruagem ali com várias pessoas supostamente sem vida, teriam perdido a vida por ter ficado doente e tudo mais, tinham todas as doenças, entre outras coisas, e acabava pegando esses corpos e jogando, tá, nesse lugar, nesse charco aí, nesse pântano, para os jacarés comerem. Então esse lugar não era bem só um pântano, ele era um cemitério natural. Isso tudo fazia com que as pessoas, antes do palacete ser criado, morrer de medo desse lugar. E também tinham pessoas que diziam que iam, né, ao redor desse lugar para mexer com energias. Então tinha toda uma mística já no terreno que foi construído o Palacete Bolonha. Então possivelmente o que as pessoas aí que estudam o paranormal acreditam é que na verdade o que teve foi uma união de todas essas energias. Teve uma mulher aí, uma sensitiva, que ela disse que o que acontecia ali era uma junção entre o solo, tá, que era um cemitério basicamente ali de pessoas que sofreram muito e que muitas dessas energias elas não se vão, elas também se apegam ao local, né, meio que para dar uma ajudada a perturbar, e ficam perturbados ali. Só que quando os problemas eles surgem, essas energias ganham mais força, e foi o que aconteceu com o casal. Quando os problemas começaram a ficar insuportáveis, foi quando as coisas na casa, de forma sobrenatural, começaram a aparecer. E também tinha toda a questão da energia, vamos colocar a energia sexual que acontecia, né, com todas aquelas festas
que ele promovia ali, mais conhecido como orgia, e que também o local era tão especial para ele, ele projetou tanta coisa, tanta felicidade, ele tinha na mente dele um futuro já tão pronto com ela, com a esposa dele, e quando isso não aconteceu, ele só tinha aquele lugar. Para ele, o mundo era o Bolonha, e que ele e o cachorro dele estavam aprisionados ali no palacete, tá? Então, a senhora dele, né, a senhora Alice, conseguiu ir embora, mas para o que as pessoas acreditam ali, ele continua preso. E aí as fontes dizem que esse local, ele é muito bem preservado até os dias de hoje, aberto para visitação. Ele voltou, reabriu, né, fechou acho que durante a pandemia, depois ele reabre. Ele é muito, mas é muito bem conservado. É muito lindo, gente. Olha, é feio de lindo. Assim, é tão bonito que você não consegue nem entender, porque tudo extremamente arrumado, do chão ao teto, cada canto, cada detalhe. E mais uma vez, né, você tá vendo esse lugar sem móveis, você imagina esse lugar todo preparado para morar, devia ser lindo demais. E muitos móveis foram vendidos, sim, tá, foram vendidos. Eu vi uma pessoa que tem ali como se fosse um canal falando de coisas do Pará, ele dizendo que ele comprou vários móveis do lugar e tinha na casa dele esses móveis e mostrou, eram móveis feitos exclusivos ali, tinha uma cristaleira, uma mesa de jantar, algumas coisas, e que ele dizia que ele tinha ali ele tinha comprado, mas ele sabia que ele já estava levando para casa uma soma grande de assombração. Todo mundo tem um consenso de que o lugar é assombrado. As pessoas que moram ao redor não ficam, como em muitos lugares, querendo tirar foto, fazer coisa aí para algumas plataformas. Não, as pessoas respeitam, tá, esse tipo de manifestação. Então, algumas pessoas ligadas ao paranormal até vão até o lugar. Quem não vai para conhecer e vai mais para esse lado do paranormal, vai com respeito. Mas os locais, eles preferem só se manter, né, o mais longe aí que conseguem. Às vezes é inevitável, você tem que passar próximo e aí as histórias surgem. Depois que o palacete é vendido, várias famílias extremamente ricas compram o palacete. A questão toda é que era uma questão de tempo. A pessoa comprava e 6 meses depois ele estava à venda novamente. As pessoas não contavam o que acontecia, mas também não conseguiam morar no lugar. E por que isso acontecia? Porque as pessoas, se falassem que o lugar era assim, assombrado, aconteciam essas coisas, o valor do imóvel cairia, e era um imóvel extremamente valorizado. Então todo mundo ficava quieto e isso foi sendo passado aí para frente. 1968 foi um ano que deixou as pessoas aí um pouco assustadas. E o que ajudou também o lugar a ser tombado pelo patrimônio histórico. O que aconteceu foi o seguinte: 1968, 2 homens ali tentam invadir o palacete porque ouviram histórias de que o lugar tinha muitos objetos ali para serem roubados. E tinham mesmo. Acontece que no dia seguinte o jornal noticia que uma cena dantesca digna aí do imaginário de inferno tinha acontecido em Belém do Pará. E é nessa hora que todo mundo se volta para o que aconteceu. A história contava que em algum momento dentro, né, ali da propriedade, dentro do Bolonha, esses 2 homens, eles teriam entrado porque começavam ali os rastros justamente nesse local, porém eles foram sendo divididos em partes e algumas delas esmagadas, como se tivesse uma matilha de lobos se juntado em cima desses 2 homens, e tinham pedaços desses homens a 300 metros e alguns em cima de locais extremamente altos, assim, pedaços. Não dava para saber, foi uma coisa bizarra, e o jornal, ele noticiou isso, as pessoas ficaram apavoradas. Foi uma coisa assim que abalou demais, e provavelmente, se você mora no local, pergunte para o seu pai ou para sua mãe ou para o seu avô, para sua avó, provavelmente eles vão lembrar, porque isso marcou demais o lugar e os jornais noticiaram, sim. Ficou um ponto que não deu para saber quem eram os 2 homens, tá? Para vocês terem uma ideia da situação da matéria biológica em questão.
Depois disso, 1998, o local, que já estava ali há um tempo sem muito cuidado, ele é tombado pelo patrimônio histórico, mas um grande número ali de pessoas começam a trabalhar na restauração, em várias coisas ali, né? Aos poucos a família vai perdendo direitos ali e tal. E eles começam a fazer toda essa parte de também documentar, catalogar as coisas que tinham dentro do palacete, restaurar, é quando algumas coisas também são vendidas e também é colocado ali um valor. E hoje a gente sabe que o local tem basicamente um valor inestimável, é um lugar extremamente valorizado e que as pessoas tentam, né, fazer com que o lugar funcione muito bem. Um tempo, não sei se por muito tempo, funcionou como uma prefeitura, mas não tem muitas histórias. As histórias, elas partem principalmente de quem vai na visitação. As pessoas que fazem a visitação, que participam, né, que são os guias da visitação, não é uma visitação de terror, mas várias vezes, dependendo do cômodo, eles perguntam se está tudo bem, porque muita gente relata que costuma ali ver algumas cenas ali que não são nada agradáveis, muito parecido, por exemplo, com o que a dona Alice ela acabava vendo. Outras dizem que costumam ver mulheres que ficam sorrindo e estão com partes do corpo ali desnudos. Outros também falam da mulher da banheira e também do cachorro. A mulher da banheira seria uma mulher que, quando você olha, né, assim, o seu primeiro momento, a sua primeira olhada, é uma mulher tomando banho na banheira, de cabelos longos e loiros, e quando você olha novamente ou, né, foca bem para olhar, ela está assim toda cadavérica dentro da banheira. Muitas pessoas já viram aí essa aparição dessa mulher na banheira e também as pessoas ali escravizadas, que alguns ainda permanecem, e também o cachorro. As pessoas também às vezes escutam, né, como se tivesse um cachorro andando pelo palacete. É uma atmosfera pesada, sem contar que muitos também escutam, às vezes, proibições de uma voz masculina e autoritária que diz coisas como não falem alto aqui, ou não façam tal coisa aqui, e que fica perdido, e quando você vai ver de onde está vindo aquilo, né, ninguém consegue encontrar. Algumas pessoas deduzem aí que é, então, né, o senhor Bolonha. Agora, a quantidade de brasão, as coisas, tudo tá marcado, né? Tem a marca registrada do Bolonha e o lugar é extremamente lindo. Então, as histórias são muitas, são histórias antigas que mexem com muita coisa. Meu Deus, acho que quanto mais antiga, mais essas histórias elas são complicadas, né? Porque muita coisa ali acontecia assim que ninguém podia ver. Não se tinha rede social naquela época e, obviamente, se desse para provar tudo isso, seria algo científico e não uma coisa sobrenatural, uma coisa meio lógica, né? Então ficamos com o quê? Com a lenda, porque o nome do quadro é Cestas Assustadoras. O que é fato e história é contado. O que é lenda é contado também e contado como lenda, porque a ideia é saber principalmente o que vocês acham dessa história, que é o mais importante, e que seja tudo verdade, para que sim, o lugar tenha aí a sua história, que as pessoas falam. Claro que as pessoas falam, as pessoas comentam, pessoas trabalharam ali, porque essas pessoas precisam sempre ser, né, mentirosas, ou pessoas que só ficam acreditando em bobagens, ou são pessoas supersticiosas. Não, esse é um quadro para a gente fazer justamente isso, se divertir. O que é histórico, o que pode ser lenda, mas a gente prefere acreditar que não, porque estamos aqui para nos divertir. Se você mora perto do palacete do senhor Bolonha, conta aqui pra mim nos comentários se essas histórias são verdade, porque assim, gente, eu escutei várias coisas, tá? Eu fui lendo aí as fontes, era uma fuga constante ali de pessoas que tomavam conta do lugar, de vigias, que contavam histórias horríveis. O pessoal sai correndo mesmo, então dá uma impressão ali de que a coisa pega. Agora, se pega mesmo ou não, se é, né, um pouco assustador, muito assustador, médio assustador, que vai me dizer, é você que já visitou esse lugar, que é um lugar lindíssimo. Eu fiquei assim, ai, apaixonada, achei lindo demais. E se você mora próximo, já viu, já ouviu, já sentiu, ou tem histórias na família contadas sobre esse lugar, coloca aqui nos comentários. E também essa similaridade, né, com relação aí às datas, porque tanto o Bibi como também o Palácio do Bolonha, que ambos foram feitos pelo Bolonha,
foi aí entre 1905 e 1906 que foi feito, e que o destino desses casais foram não ter herdeiros. Também é algo para a gente parar e pensar, porque outras famílias moraram e também não tiveram herdeiros, no caso do Bibi. Então, não sei, é só uma coisa aí que eu deixei em aberto. Contem aí pra mim, e claro, se vocês já ouviram aquela história esquisitíssima ou já passaram, contem também aqui nos comentários, porque nada melhor do que quem mora perto desses lugares para contarem as melhores histórias, gente. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!